O que é o direito das obrigações? O direito das obrigações é um ramo do direito civil que trata das relações jurídicas em que uma pessoa, chamada de devedor, está vinculada a outra, chamada de credor, para cumprir uma prestação. Essa prestação pode ser de dar, fazer ou não fazer algo. É basicamente o conjunto de normas que regulam a relação entre devedor e credor no cumprimento de uma prestação, estabelecendo direitos e deveres entre ambas. Elementos constitutivos da obrigação são atributos que obrigatoriamente devem ser seguidos e analisados em uma relação jurídica obrigacional. O primeiro elemento é o elemento subjetivo, que refere-se aos sujeitos presentes na relação jurídica. Esses sujeitos, eles são separados entre sujeito ativo e sujeito passivo. O sujeito ativo é o credor, a quem a prestação é devida. O indivíduo que tem o direito de exigir o cumprimento da prestação. O sujeito passivo é o devedor, aquele que tem o dever de cumprir a obrigação. Um requisito legal para essa relação entre sujeitos está descrita no Código Civil, no artigo 104, inciso 1, sobre a validade do negócio jurídico, que requer que o agente seja capaz, isto é, os sujeitos devem ter capacidade para realizar o negócio jurídico. Podemos dizer também que essa relação pode ser simples ou complexa. Simples, quando existe um credor e um devedor. Complexa, quando existem mais de um credor ou mais de um devedor. Outro elemento constitutivo da obrigação é o elemento objetivo. Refere-se ao material, ao objeto, à prestação. Lembrando que prestação não está vinculada apenas com dinheiro. Prestação é o ato de dar, fazer, restituir e não fazer. Assim, a prestação ela pode ser a entrega de uma caneta, constituindo assim a obrigação de dar coisa certa. Ou a prestação pode ser a prestação de um serviço, por exemplo, a pintura de uma casa, constituindo assim a obrigação de fazer. O elemento objetivo tem como requisito o artigo 104 do Código Civil, no inciso 2, que diz que o objeto deve ser lícito, possível, determinado ou determinável. O outro elemento é o elemento abstrato, que é o vínculo jurídico. Pode-se dizer que esse é um elemento que não pode ser visto, mas sabemos que ele existe. Existe, então, a dívida e a responsabilidade. A dívida é o que o devedor tem para cumprir a prestação. E a responsabilidade é o direito que o credor tem de exigir o cumprimento. Então, em caso de inadimplência por parte do devedor, o credor poderá utilizar a responsabilidade. Logo em seguida, nós temos as fontes das obrigações. As fontes é o que gera a obrigação que vincula o devedor ao credor. Nós temos dois tipos de fontes: a fonte imediata e a fonte mediata. A fonte imediata são as leis. Elas são chamadas de fontes imediatas, pois a lei é a fonte comum de todas as obrigações. E as fontes mediatas são os contratos, atos lícitos que derivam da lei. Obrigação de dar. Coisa certa. Quando o devedor tem a obrigação de entregar objeto individualizado, sendo incluídos
objetos móveis, imóveis e seus acessórios. Coisa incerta. O devedor tem a obrigação de entregar objeto incerto, sendo especificado apenas gênero e quantidade, faltando definir qualidade. A determinação é feita por escolha. Obrigação de fazer é quando ocorre a prestação de um serviço ou ato positivo do devedor. A falta de possibilidade do sujeito passivo de cumprir a obrigação de fazer ou recusa em executá-la acarretará o inadimplemento contratual. No caso da obrigação de fazer fungível, será livre ao credor mandá-lo executar por terceiro à custa do devedor, ou pedir indenização por perdas e danos. Se a obrigação for infungível, no caso, resolve-se em perdas e danos, não podendo constranger fisicamente o devedor. Obrigação de não fazer. O sujeito passivo se compromete a não realizar certo ato que seria praticado, caso a obrigação não fosse imposta. O credor pode exigir desfazimento do ato e ou indenização por perdas e danos. Olá, vamos falar do caso da obrigação de não fazer. Lúcio de Condes Almeida se muda para o condomínio dos Palmares, em Ribeirão Pires. Desde então, Lúcio não tem uma noite tranquila de sono, por causa de seu vizinho do andar de cima, Ferdinando Araújo, que pratica o uso excessivo de som e abusa das festas, desrespeitando as normas do condomínio. Lúcio já tentou várias vezes resolver, comunicando ao síndico, onde ele aplicou multas, chamou a polícia e até mesmo fez um baixo-assinado, mas nada adiantava. Nessas suas festas, os convidados e até mesmo Ferdinando arremessavam garrafas, bitucas de cigarro e até mesmo entorpecentes. Com esses atos, acabou levando ao óbito ao cachorro de Lúcio, depois de diversas idas ao veterinário. Hoje, Lúcio depende de medicamentos controlados para lidar com essa situação. Os artigos e jurisprudência utilizados pelo grupo para embasamento do caso foram do Código Civil, artigo 251, praticado pelo devedor o ato, a cuja abstenção se obrigara, o credor pode exigir dele que o desfaça sob pena de se desfazer à sua custa, ressarcindo o culpado perdas e danos. Também utilizamos do Código Civil, o artigo 938, aquele que habitar prédio ou parte dele responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido. Também utilizamos a Lei de Contravenções Penais, número 3.688, artigo 37. Arremessar ou derramar em via pública ou em lugar de uso comum ou uso alheio, coisa que possa ofender, sujar ou molestar alguém. Também da Lei de Contravenções Penais, artigo 48, perturbar alguém, o trabalho ou o sossego alheios. Também utilizamos a Lei de Crimes Ambientais, número 9.605, artigo 32, praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos, domesticados, nativos ou exóticos. De jurisprudência, a gente utilizou do STJ uma apelação de direito de vizinhança de perturbação ao sossego por barulho excessivo. Essa ação foi deferida e é a que a gente utilizou para embasar o caso e servir como exemplo de como a nossa obrigação de não fazer, no caso proposto, é possível de ser deferida também.